Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel de Matemática aqui, começando o nosso primeiro vídeo da parte de Matemática 2, né, o que eu chamo de geometria, e nós vamos começar a entrar no assunto que a gente chama de geometria espacial, falando de alguns conceitos lá do ensino fundamental, que são importantes para a gente entender os conceitos do ensino médio. Então a gente vai começar falando do que são sólidos geométricos. Então vamos lá. Você provavelmente estudou nos anos anteriores que muitos dos objetos em embalagens e construções que nos cercam, pela forma que têm, dão ideia de conhecidos sólidos geométricos. Então nós temos aqui, né, uma esfera, uma bola, aquela bola de elástico, um paralelepípedo, que é o tijolo, né? Uma pirâmide aqui, nós temos um cone, que é um chapéuzinho de aniversário, temos um puff que parece um cubo, temos uma lata aqui que parece um cilindro. Então nós temos alguns sólidos aqui. Bom, sólidos geométricos são figuras geométricas não planas, que têm 3 dimensões. Por isso são chamados também de figuras tridimensionais, né? Então a gente fala que eles têm 3 dimensões. Isso, gente, não é tão... não é 100% correto. Existem figuras de mais dimensões. Só que nós seres humanos não conseguimos enxergar isso. Tá? Então, é uma coisa muito em discussão. Tá bom? Vamos lá. Então, primeira separação do que são sólidos geométricos, a gente vai separar eles em 2 grupos. Os poliedros e os corpos redondos. Vamos entender o que são cada um? Os sólidos geométricos que têm apenas faces planas, ou seja, quadrados, retângulos, triângulos, né, chamam-se poliedros. Os que possuem pelo menos uma parte não plana, ou seja, arredondada, é que por isso rolam, chamam-se corpos redondos. Então, não sei se vocês já viram alguns programas, rola ou não rola, né? Se o objeto, se ele rolar, ele é chamado de corpo redondo. Então, observe esse objeto aqui, que a gente vai ver depois, ele tem um nome de tronco de cilindro, né? Tronco de cone. Ele é um corpo redondo. Se você colocar ele virado, né, ele vai rolar. Já esse objeto aqui, que é uma caixinha, né, não tem um nome específico, a gente tem um cubo e uma pirâmide em cima, ele é chamado de poliedro. Então, poliedro vem de poli, que significa muitos, e edros, que significam faces. Poliedros, muitas faces. Então, a gente vai ver que cada quadrado, cada retângulo, cada triângulo são chamados de faces, ok? Bom, então o poliedro mais conhecido é o que a gente chama de paralelepípedo ou bloco retangular. Na confecção de embalagens, muitas vezes é usada a forma do paralelepípedo ou bloco retangular. Isso se deve principalmente à facilidade de armazenamento e transporte. Veja um exemplo na imagem ao lado. Então nós temos uma caixinha de papelão, né? Ela é muito fácil de ser montada e ela aproveita melhor o espaço do que um objeto redondo. Por isso que eles são muito usados, tá bom? E uma coisa que a gente vai falar é sobre a planificação. O que é planificar? Então, planificar é a ideia de desmontar, é a ideia de tornar o objeto plano. Então, você deixa de ter 3 dimensões e transforma ele num objeto bidimensional. Então, a ideia de desmontar é a ideia de planificar. Então, reparem, quando eu desmonto essa caixa, eu tenho um monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, né? E eu não sou obrigado a desmontar de uma única maneira, tem outras maneiras de desmontar, tá? Então, aqui a gente também pode montar. Assim como a gente pode planificar ou desmontar, a gente, através de um molde, a gente pode montar. Então, é importante você conseguir visualizar de que figuras planas, né? De que polígonos ou de corpos redondos ou de partes redondas são formados os poliedros ou os corpos redondos. E aqui nós temos uma questão que já caiu em vários concursos, né, para a gente, claro que ela é adaptada, para a gente ter uma ideia. Vamos lá. As faces de um paralelepípedo foram pintadas de 6 cores diferentes. Então, repara que aqui está o paralelepípedo
e aqui está ele planificado, né? Conforme mostram as figuras, ao lado bloco e planificação. Qual é a cor da face apoiada sobre a mesa? Então aí você tem que ter a visão espacial. Você tem que reparar que acima nós temos a cor verde. E repare que a cor verde, quando eu for montar a caixa, ela vai ficar oposta a que cor? Amarela, né? Então, a verde está oposta à amarela. Então, se em cima nós temos a cor verde, apoiada sobre a mesa, nós temos a cor amarela, tá? Agora, qual é a cor da face de trás? A face de trás é a face oposta à face laranja. Quem é o oposto ao laranja? É o rosa. Então, quem está escondidinho lá atrás é a cor rosa. E por último, qual é a cor da outra face lateral? Claro que se essa cor é o azul, a face lateral é o outro quadradinho, que é o vermelho. Então, essa é uma questão que aparece bem simples, né? Mas cor vermelho, né? É importante para a gente pensar um pouquinho na visão da figura, tá? Bom, agora vamos falar de um caso particular de paralelepípedo ou bloco retangular, que é o famoso cubo. Imagine um paralelepípedo com as três dimensões iguais, ou seja, todas as arestas com a mesma medida. Daniel, o que é aresta? A aresta, a gente já vai ver, são as linhas que ligam os quadrados, os retângulos, os triângulos. Quando você junta dois lados de um quadrado, você forma uma aresta. Então, esse poliedro é chamado de cubo. Então, nós temos aqui três objetos, né? Então, aqui eu tenho o cubo. Lembrando que cada quadrado desse cubo ele tem o nome de face, tá? Então, cada quadrado, cada polígono é uma face. Cada linha do cubo são as linhas que ligam os quadrados. Elas são chamadas de arestas. E a gente sabe que cada pontinho que liga os vértices dos quadrados também são chamados de vértices. E aqui nós temos a forma montada e a forma planificada. No cubo nós temos 6 quadrados. Beleza? Bom, agora vamos falar de forma geral de prismas e pirâmides. Vamos definir o que é isso. Os paralelepípedos, ou blocos retangulares, fazem parte de um grupo maior de poliedros, os prismas. Então, nós falamos de sólidos, né? Só para a gente revisar o que a gente está estudando. Nós estudamos os sólidos geométricos. Dentro dos sólidos, nós dividimos eles em poliedros, várias faces, tudo bonitinho, né? E os corpos redondos. Dentro dos poliedros, nós estamos falando dos prismas. Já vamos falar das pirâmides. Então, a gente vai dividindo, conhecendo os nomezinhos. Outro grupo importante de poliedros são as pirâmides. Dentro dos prismas, nós temos os paralelepípedos, nós temos os cubos e outros nomes que a gente vai ver agora, tá? Então, o que é um prisma? Alguns poliedros, pelas características que têm, são chamados de prismas. Veja a representação de alguns deles. As faces pintadas de laranja são as bases dos prismas, e as demais são chamadas faces laterais. Então, a gente fala que o prisma ele tem o fundo e a tampa. A gente chama isso de bases. Então, reparem nesse prisma aqui, ó. A tampa é um triângulo e o fundo é um triângulo. Eles são chamados de bases. E nas laterais, que estão de verde, nós temos só retângulos, ó. Só retângulos. Elas são as faces laterais. Como é que a gente dá nome a um prisma? Através da sua base. Então, a gente fala que o prisma aqui é um prisma de base triangular, ou um prisma triangular. Aqui, reparem que o fundo e a tampa, as bases, são pentágonos, 5 lados. Prisma de base pentagonal. E aqui, reparem que o fundo e a tampa, as bases têm 6 lados.
Desculpa, aqui são 8, né? Então, prisma de base octogonal. Então, existem infinitos prismas, tá bom? Outra divisão dos prismas é entre prismas oblíquos e retos. Quando as faces formam 90 graus, né, com a base, as faces laterais formam 90 graus com as bases, a gente chama de prisma reto. Quando elas são inclinadas, ou seja, o ângulo é diferente de 90 graus, a gente diz que o prisma é oblíquo. Ele é meio torto, né? Ele é meio inclinado, tá bom? Então, prisma reto, tudo bonitinho, um pezinho, prisma oblíquo, tudo meio tortinho. Aqui temos um exemplo, né, da escultura do francês Jean-Gabriel Ville, de 1934, marco zero da cidade de São Paulo, na Praça da Sé. Lembra um prisma hexagonal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Bom, e as pirâmides? Então, veja a representação de alguns poliedros chamados de pirâmides. As faces em rosa são as bases e as demais são as faces laterais. Então, reparem que, diferente dos prismas, as pirâmides só têm uma base, né? E ela tem uma ponta, um vértice lá de cima, tá? Que a gente depois vai ver que tem um outro nome. A gente chama de vértice da pirâmide, tá? Então, a pirâmide, ela tem uma base que pode ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, um poliedro qualquer, tá? E um polígono qualquer, desculpa. Reparem que as laterais das pirâmides são triângulos, diferente dos prismas que são retângulos, né? E nós temos um vértice ali principal, tá bom? Mesmo nome, mesma coisa, ó. Se a base é um quadrilátero, um quadrado, por exemplo, prisma quadrangular ou de base quadrangular. Se a base é um pentágono, 5 lados, prisma pentagonal ou prisma de base pentagonal. E por aí vai. Desculpa, pirâmide, tá, gente? Pirâmides retas. E aí a divisão de pirâmide reta e oblíqua é parecida, né? É semelhante à dos prismas. Pirâmide que a altura forma 90 graus com a base, pirâmide reta. Pirâmides em que a altura não forma 90 graus com a base é chamada de pirâmide oblíqua, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí com essas definições, tá bom? Desculpa, eu falei uma incoerência aqui, pessoal. A gente não pode se basear na questão da altura. A altura sempre forma 90 graus, né? Eu falei uma incoerência aqui. O certo é, quando a pirâmide é oblíqua, reparem que as faces, né, elas formam uma angulação, ou seja, as faces laterais, elas não são iguais na prática, são triângulos diferentes. No prisma reto, reparem que os triângulos são iguaizinhos, tá bom? É uma maneira de pensar. E aí nós temos um tipo de pirâmide especial, o tetraedro. O que é o tetraedro? É uma pirâmide formada por faces triangulares equiláteras, ou seja, ela é formada por 4, 1, 2, 3, 4 triângulos equiláteros. Já diz tetra, 4, regular. A gente fala que é um polígono regular, que a gente já vai ver lá na frente, tá bom? Então ela é toda bonitinha. Aí nós temos mais um exemplo aqui. Escreva o nome do sólido geométrico que pode ser montado com cada uma das planificações. Reparem que tanto a letra A quanto a letra C, as laterais, ó, na planificação, são triângulos. Se essas laterais são todas triangulares, a gente fala que eles vão formar o quê? Pirâmides. Já a letra B de bola e D de dado, reparem que as laterais são o quê? São retangulares. Vão formar o quê? Prismas. Tá bom? Então, você pode dizer que esse da letra A aqui é o quê? É uma pirâmide cuja base é um quadrado. Ou retangular, não sei, né? Mas eu posso dizer que é uma pirâmide quadrangular.
A letra B, eu tenho que aqui eu tenho um prisma e a base vai ser esse polígono, que tem quantos lados? 6. Eu digo que é um prisma hexagonal. Letra C, reparem que eu tenho um triângulo e depois eu vou fechar. Eu posso dizer que é uma pirâmide triangular, ou também posso dizer, para quem não viu, isso aqui seria o tetraedro, né? Regular. Não tenho nada para medir aqui para conferir, mas indica, né? E a letra D, a gente tem um prisma, cuja base é um triângulo. Temos um prisma triangular. Vamos lá. Aqui nós temos uma questão que é importante para a gente pensar no que a gente vai aprender lá na frente, tá? No quadro abaixo estão representados alguns poliedros. Analise-o e complete o que falta. Eu tenho um bloco retangular ou paralelepípedo. Agora eu quero contar quantos vértices ele tem. Ó, para quem não reparou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 vértices. Quantas faces eu tenho? Ó, eu tenho em cima e embaixo 2. Laterais, 4. Trás e frente, 6 faces, 6 retângulos. E arestas? Arestas são as linhas, né? Então, para quem não lembra, como é que eu posso contar as linhas aí? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 linhas, 12 arestas. E é assim que a gente pode fazer com os outros, né? Aqui, prisma de base pentagonal. Quantos vértices? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas faces? Reparem que eu tenho um pentágono em cima e um pentágono embaixo. 2. E se ele é pentágono, eu vou ter 5 retângulos. Eu vou ter quantos? 7 no total. Ok? Arestas, linhas. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 em cima. 1, 2, 3, 4, 5 embaixo. 10. Em volta também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 15 linhas, 15 arestas. O prisma de base triangular. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Quantas faces? Ó, um triângulo em cima, outro embaixo e 3 em volta. Então, 3 retângulos, né? Então, nós temos 5 faces. E quantas linhas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em volta, 7, 8, 9. 9 linhas, beleza? Pirâmide de base triangular. Quantos vértices? Ó, 1, 2, 3, 4. Quantas faces? Ó, um triângulo embaixo, 1, 2, 3 que tem lá atrás. Então, são 4 faces. E quantas arestas? Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Beleza? Por último, a pirâmide de base quadrada. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Quantas faces? Eu tenho o quadrado embaixo e tenho 4 triângulos em volta. 5 faces. E quantas arestas? Contar as linhas, né? 1, 2, 3, 4 embaixo. 1, 2, 3, 4 em volta. 8 linhas. E conseguimos contar. É importante você ter em mente essas figuras, tá bom? Bom, e agora vamos falar dos corpos redondos. Então, lembrando, nós falamos dos sólidos geométricos. Os sólidos se dividem em poliedros e corpos redondos. Os poliedros se dividem em prismas e pirâmides. E os corpos redondos? Os corpos redondos são aqueles que têm pelo menos uma superfície não plana arredondada e por isso rolam. Os principais corpos redondos são o cilindro, que vai ter 2 bases. Nós vamos trabalhar geralmente com bases circulares. Às vezes aparece um oval, mas não é comum no ensino médio, tá? E a gente tem a face não plana, que é onde ela vai rolar, tá? Que é essa parte aqui. Lembra do rolo do papel higiênico, das latas, né? Vértice, e cone. O cone, lembra do papelzinho de aniversário, né? A base
vai ser circular, pode ser um círculo, pode ser um oval também, como eu falei, e a lateral, que é essa superfície não plana, que é, na verdade, o quê? Um setor circular, né? Lembra que, por exemplo, no cilindro, se eu for recortar ele, eu vou formar um retângulo e dois círculos. Já no cone, eu tenho essa partezinha aqui, que parece uma fatia de pizza, e um círculo. E a esfera, a gente fala que ela é impossível. Na verdade, não é impossível fazer a planificação. A gente faz umas aproximações, como o próprio planisfério. Mas se a gente for planificar ele exatamente, fica meio complicado, tá bom? Então, há algumas discussões aí sobre a impossibilidade. Mais uma vez, nós podemos dividir, assim como os prismas e as pirâmides podem ser divididas em retas oblíquas, os cilindros e os cones também. Então, o que seria o cilindro oblíquo? Né? É aquele que é meio tortinho. Né? E o que seria o cone oblíquo? A mesma coisa. Tá? Já o cilindro reto e o cone reto, você repara, né, que essas arestas formam 90 graus. Tá? Na verdade, não são arestas, tá, gente? Isso aqui, você não marca essa linha na prática. Né? Então tem que ter uma visão aí. Tá bom? Uma questão do Enem que já caiu há um tempo atrás, ela representava um modelo de sombrinha muito usado nos países orientais, como Japão, China, e perguntava qual é a superfície de revolução que representa essa figura. Muita gente se confundiu. Reparem, né, que aqui na prática nós temos o quê? Nós temos um conezinho, né, gente? Então, essa superfície, ela é um cone, tá bom? Então tomem muito cuidado. Não é cilindro, não é tronco de cone, não é muito menos esfera e muito menos pirâmide. Muita gente confundiu porque achou que esses pedacinhos aqui seriam retos, lados, mas não são. O próprio desenho representa essa curvinha aqui, tá bom? Mais um exemplo. Em uma pirâmide que tem todas as faces triangulares, o número de vértices é... Vamos pegar uma pirâmide qualquer. Então, se eu pegar uma pirâmide aqui, ó, pegando uma pirâmide, tá? Ele falou que a única condição da pirâmide é o quê? Que tem todas as faces triangulares. Então, nesse caso, não vai ficar legal do jeito que eu estou fazendo. Eu posso montar um triângulo. Marcar um vértice lá em cima e ligar aos vértices da base. Aqui eu vou botar pontilhadinho, ó. Tá tortinho, tá, gente? Porque eu não consigo fazer esse pontilhadinho perfeitinho. Então, reparem que nós temos uma pirâmide cuja base é triangular e cujas laterais também são triangulares. Óbvio que é uma pirâmide. Ele quer saber quantos vértices. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4 vértices. Beleza? Então, é importante a gente se situar nisso aí. Bom, aqui mais um problema que é importante. Ó. Um bloco retangular da figura abaixo foi planificado como mostra a figura a seguir. Complete com as letras correspondentes. Então, repare que em cima está o E, o F, o G e o H. Ó, o E está aqui. Então, reparem que a face preta é essa aqui, ó. Ó, o E está aqui, o F está aqui. Então, é como se ele tivesse virado de cabeça para baixo, tá? Então, aqui está o E, né? Aqui está o F. Logo, o E tem que dar junto do G, do H, né? Desculpa, ó. O E e o H estão na mesma linha, então esse aqui tem que ser o H. E o F e o G também estão na mesma linha. Então esse aqui tem que ser o G. Porque o G também estaria aqui na hora de formar ele, de dobrar, tá? Agora, quem vai ser... Vamos lá. Quem vai ser esse aqui? Quando você reparar que o E
E esse pedacinho vai ter essa medida aqui, vai ficar embaixo. Então, esse vai ser o D, tá? E reparem que, se eu for dobrar, o F vai ficar junto do A, tá bom? É como se eu estivesse, ó, pegando e abrindo, essa parte preta ficou para lá, e você dobrando, tá bom? É difícil, às vezes, visualizar. Então, o H, ele está oposto a quem aqui? Ao C, né? O G, reparem que está oposto ao B, ó. G e B. O G vai estar oposto a quem? Ao B. O F vai estar oposto a quem? Ao A. E faltou quem aqui? Vamos lá, ó. Já juntamos G com B. Esse aqui, quando eu for fechar lá no final, vai ser... Pera aí, gente. Até eu me perdi. A gente fecha, ó. Aqui. Fechou, fechou. Quando fechar lá, vai ser o E e o D, tá? Então, uma questão que quem puder fazer e montar a caixinha para visualizar é importante, tá bom? Bom, agora, mais um conteúdo importante lá do ensino fundamental para entender o médio. Vistas de uma figura espacial. Uma figura espacial pode ser vista de várias posições, de lado, de frente e de cima. Cada uma dessas vistas é uma forma plana. Examine o exemplo. Então, nós temos uma pirâmide pentagonal. Quando eu olho essa pirâmide de cima, eu estou olhando ela assim. Se ela é pentagonal, eu vou enxergar esse pentágono, que é isso aqui, ó. E como eu vou olhar de cima, eu vou ver esse pontinho, que é o vértice da pirâmide, e vou ver essas linhas aqui, ó, que são as linhas que formam as faces, na verdade, as arestas que formam as faces laterais. Se eu for olhar lá de lado, eu vou ver o quê? Vou ver um triângulo, beleza? Um triangulão. Se eu for olhar ela de frente, desculpa, ou de lado, eu vou ver um triângulo. E se eu for olhar lá de baixo, eu vou ver apenas o quê? Um pentágono. Então, vista superior, de cima. Vista inferior, de baixo. Vista frontal, de frente. Vista lateral, de lado. Beleza? Então, vamos pensar no exemplo aqui, ó. Desenhe a vista superior e inferior de cada sólido. Reparem que aqui eu tenho um prisma. Quando eu olhar esse prisma de cima, o que vai acontecer? Eu vou olhar somente o quê? O hexágono, né? Superior. E quando eu olhar ele de baixo, eu também só vou olhar o hexágono e a vista inferior. Tanto de cima quanto de baixo, eu enxergo a mesma coisa. Na pirâmide quadrada, quando eu olho a pirâmide de cima, eu vou olhar o quê? Eu vou enxergar o quadrado e vou enxergar as arestas das faces laterais. Então, eu vou enxergar essas coisinhas aqui, ó, né? E o pontinho lá de cima. Tá? Então, essa é a vista superior. E na vista inferior, eu só vou enxergar apenas o quadrado. No cone, quando eu olhar o cone de cima, o que vai acontecer? Eu vou enxergar isso e o pontinho. Não existem linhas ali, né? E de baixo eu só vou olhar apenas o círculo, tá bom? Bom, agora a gente vai falar do que são os poliedros regulares. O que vem a ser os poliedros regulares? São as figuras que são todas perfeitinhas. Então, o cubo, ele é formado só por quadrados. São 6 quadrados, né? Repara aqui, ó. O tetraedro, nós já falamos dele anteriormente. Tetra, 4 triângulos equiláteros. Tudo perfeitinho, né? Formada por polígonos regulares. O octaedro, octa vem de 8, 8 que? Também triângulos equiláteros. O dodecaedro, que é a figura formada por 12, o quê? 12 pentágonos, tá? 12 figuras de 6 lados. E por último, o
icosaedro, ico vem de 20. São 20 o quê? São 20 triângulos equiláteros. Beleza? Vamos lá. Continuando. E por último, a gente vai falar da relação de Euler. Depois de tanto estudar faces, arestas, vértices, prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas, etc., o que acontece? O Euler ele começou a pesquisar poliedros. E essas relações entre a quantidade de pontinhos, que são os vértices, de linhas, que são as arestas, e de faces, que são os polígonos. E ele descobriu que há uma relação direta entre essas quantidades, faces, vértices e arestas. E ele descobriu o que a gente vai ver agora. Ó. Ele descobriu que, se você observar o número de arestas, é exatamente 2 unidades menor que a soma do número de faces com o de vértices. Ou seja, então se eu somar 6 mais 8, 14, menos 2, dá 12. 4 mais 4, 8, menos 2, 6. 12 mais 10, 32, menos 2, 30. 7 mais 10, 17, menos 2, 15. Então ele descobriu que o número de faces mais o número de vértices menos o número de arestas vai dar exatamente 2. E a gente vai aprender a reescrever como V mais F é igual a A mais 2. Então, ele descobriu que o número de pontinhos mais o número de figuras é igual ao número de linhas mais 2. V mais F igual a A mais 2. Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. E tem os macetinhos, né? Vamos fazer amigos a 2. É uma maneira de decorar, tá bom? E isso a gente usa para resolver problemas. Então, por exemplo, aqui nós temos que nós temos 6 vértices, nós temos 5 faces, nós temos 9 arestas. A gente pode comprovar que vai dar 2. A gente fala que o valor 2 é uma característica dos poliedros convexos, tá? Não é qualquer poliedro, não. Vamos fazer um exemplo de como isso é cobrado? Vamos lá. Sabendo que todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2, que V é o número de vértices, A é o número de arestas, F é o número de faces, podemos afirmar que o número de faces do poliedro convexo, que possui 12 arestas e 8 vértices, então vamos lá, V mais F, A mais 2. Ele fala que o A vale 12, são 12 arestas. E ele fala que os vértices são 8 vértices. E agora nós temos só uma letra para descobrir. Então, o número de faces é 12 mais 2, o 8 passa para lá, menos. 12 mais 2, 14, 14 menos 8, 6. Então, esse poliedro convexo vai ter 6 faces, 6 figurinhas, tá bom? Bom, mais uma questão aí de concurso. Ó. Um professor de matemática, em uma aula de geometria, pediu para que cada aluno construísse um poliedro convexo regular com 20 faces triangulares. Opa, F é 20. São 20 triângulos. Podemos afirmar que o número de vértices desse poliedro é... Ih, Daniel, ele não te deu o número de arestas. Ele quer saber vértices, só sabendo faces. Mas vamos parar para pensar. Se eu tenho 20 triângulos, eu não consigo descobrir quantas linhas a gente tem? Lembra que as linhas, elas se juntam, os triângulos se juntam. Então, se eu tenho 20 triângulos, 20 vezes 3, eu teria 60 linhas. 20 triângulos. Triângulos têm 3 lados. Só que você não pode esquecer que essas linhas elas vão ficar coladas de 2 em 2. Então, eu vou dividir esse resultado por 2. Na prática, nós temos quantas arestas? 30. Então, esse é o primeiro procedimento para lembrar. Quando ele te fala a quantidade de faces e fala que tipo de face é, você multiplica pela quantidade de lados e divide por 2 no final. Agora, nós podemos, né? V mais F igual a mais 2. V vale, não sei, F vale 20 e A vale 30. E aí a gente consegue descobrir 30 mais 2, 32 menos 20, 12, né? Nosso
poliedro convexo tem quantos vértices? 12 vértices. E mais uma questão, vamos lá. Em um poliedro convexo, o número de vértices é 5 e o número de arestas é 10. Qual o número de faces? Mais uma vez, vamos usar a relação de Euler. V mais F, A mais 2. Ele quer descobrir F. Ele fala que V é 5 vértices. Ele fala que A é 10 arestas. Passo 5 para lá, 10 mais 2, 12, menos 5, nós temos 7 faces, 7 figuras. E essa é a nossa última questão para a gente fechar o vídeo. É uma questão mais difícil, então presta atenção. Determine o número de arestas e o número de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares. Então, 6 quadrangulares mais 4 faces triangulares. Então, essa figura é formada por 6 quadriláteros e 4 triângulos. Primeira coisa que a gente já sabe, se ela é formada por 6 quadriláteros e 4 triângulos, ela é formada por 10 figuras. Então, o número de faces é 10. Como a gente vai descobrir o número de arestas? Lembra que eu falei? Para descobrir, você pega a quantidade de figuras e multiplica pela quantidade de lados. Então, 6 quadriláteros. 6 vezes 4 lados. Mais 4 triângulos. 4 vezes 3 lados. E não pode esquecer que tem que dividir por 2, porque eles vão se juntar. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3, 12. 24 mais 12, 36. Dividido por 2, 18 arestas. E por último, como é que a gente descobre a quantidade de vértices? V mais F, A mais 2, famosa relação de Euler. Euler ou Euler, tá, gente? Tanto faz. Não estou me focando aqui na questão da língua, né? Nós não somos... não vou me focar nisso, tá bom? Aresta 18, e a gente vai ter o quê? 10 vértices, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um assunto para a gente começar a pensar na parte de geometria espacial, tá? A gente trabalhou geometria plana até agora no primeiro semestre, e agora a gente tem que tratar um pouquinho da espacial, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.